Deixa eu ver se já tá sendo gravado. Acho que tem que aparecer aquele... A reunião tá sendo gravada. Aí. Boa noite, eu sou Ana Luísa e junto com a Bárbara eu vou apresentar a atividade prática 1. A região que nós escolhemos foi a região da Pampulha e nós vamos falar um pouco da questão cicloviária dessa região. Aqui nós trouxemos algumas fotos dos problemas que os ciclistas enfrentam diariamente na Pampulha, como ciclofaixas estreitas, causando risco à vida deles, carros usando as ciclovias e esses blocos de separação que são destruídos pelos automóveis porque não é respeitado essa delimitação. Por conta disso, BH já foi manchete de vários jornais. Eu trouxe aqui alguns exemplos. No G1, em 2020, saiu que Belo Horizonte já teve mais de 200 acidentes com ciclistas naquele ano. E o bicampeão brasileiro de ciclismo de pista, que é o Ricardo Alcice, foi atropelado na orla da Lagoa da Pampulha. Então, mesmo quem é profissional sofre com a falta de segurança da ciclovia da Pampulha. No jornal O Tempo também saiu que a Orla da Lagoa é campeã em acidentes com ciclistas. E para fazer a análise dessa proposta que nós vamos apresentar, nós pegamos aqui uma tabela da BH Trans das viagens originadas em BH, que mostra as regiões e os bairros de Belo Horizonte. E a Pampulha é o bairro que tem a maior quantidade de viagens, com 21% desse total. E nas viagens de 3 a 6 quilômetros, 32%. E aqui tem alguns gráficos do motivo das viagens por bicicleta e uma comparação entre o ano de 2002 com 2012. Nos 2 anos, o trabalho e o estudo saem na frente com a maior porcentagem do uso da bicicleta. Aqui tem gráficos também de viagens de bicicleta por faixa etária e nos 2 anos, de 31 a 40 anos, sai na frente. Em 2012 foi 24% e logo depois 41 a 50 anos. E percebe-se também uma diminuição dos jovens no uso da bicicleta aí nessas décadas. E esse aqui é viagem de bicicleta por faixa de renda de usuário, e a maior parte que usa bicicleta é de até um salário mínimo ou de 1 até 2 salários mínimos. Em 2012, de 1 até 2 foi 41% desses ciclistas, e é uma quantidade muito significativa, quase metade. E aqui tem um gráfico também da distribuição das distâncias médias percorridas em 2012. E a maior parte das viagens, sendo um volume de 80 e poucos por cento dos ciclistas, é até 3 quilômetros. E depois já tem uma redução bem significativa, que um pouco mais de 10% percorre de 3 a 6 quilômetros com essa bicicleta. E aqui é um mapa das rotas cicloviárias de 2019. As linhas azuis são as que estão sendo planejadas e as vermelhas as implantadas. Então, a gente pode perceber que a vermelha é bem pouco perto do potencial que BH poderia ter, né, para essas ciclovias, e que não é implantado. E a gente pegou essa região da Pampulha, porque, como eu mostrei nos gráficos, é uma região que tem bastante uso de bicicleta, tanto por questão de saúde, trabalho, lazer, e ela é bem movimentada, então por isso é tão importante desenvolver uma ciclovia melhor para ter maior segurança nessa região. Pensando nisso, a gente selecionou o trecho da barragem, onde ele se inicia perto aqui dessa praça e termina um pouco antes dessa entrada que continua para a orla, onde tem um posto e uma pequena praça também, tá aqui demarcado por essa linha preta. E nessa região a gente percebe muitos ciclistas recorrentemente na pista destinada aos veículos,
que é uma pista rápida, onde esses veículos transitam a mais de 60 quilômetros por hora, e também onde os ciclistas poderiam estar circulando, eles são obrigados a dividir com pedestres, e principalmente agora na época da pandemia, o fluxo de pessoas caminhando ou de bicicleta aumentou bastante, porque a lagoa se tornou um lugar assim para poder se exercitar ao ar livre. Então o fluxo de pessoas aumentou consideravelmente e a incidência de pessoas se tornou maior e, e está um pouco caótica essa região. Então, assim, eu fui no domingo no local para conseguir tirar algumas fotos. Eu pude perceber, assim, muitos ciclistas na via onde os carros percorrem em alta velocidade, e o que obrigava os carros a terem que passar para outra faixa ou ficar em meia faixa, o que é perigoso para o trânsito da região também e causa muitos acidentes. Eu passo pela região praticamente todos os dias de carro também. Eu já tirei foto disso nessas duas fotos aqui em cima. Na região onde os ciclistas andam junto dos pedestres também fica muito tumultuado. Eu não consegui tirar uma foto assim da hora que estava bem cheio, porque assim estava realmente bem caótico e eu estava com o meu cachorro assim, e eu fiquei um pouco com medo. Mas aqui nessa foto do meio a gente consegue ver que a ciclovia só voltava lá na frente, a ciclovia separada dos pedestres. E aqui bem na frente eu peguei o momento assim que o ciclista teria que passar pelas pessoas que geralmente vão para a lagoa em grupo, alguns ciclistas também vão em grupo, porque é uma prática de lazer também que as pessoas gostam de compartilhar com outras pessoas. Então, pensando nisso, o nosso projeto de intervenção seria uma ciclovia suspensa, separada da calçada para pedestres, a exemplo da que existe no Rio de Janeiro, que a gente colocou aqui na figura 3, que seria localizada assim para dentro dessa parte da lagoa, onde a gente tirou fotos assim, que é um local propício para essa ciclovia, e pensando que poderiam evitar muitos acidentes e a redução desse fluxo caótico, assim. E que mais? Por exemplo, para assim, incentivar a necessidade de se incentivar a ciclovia nas cidades, principalmente em Belo Horizonte, a gente pegou um caso de Copenhague, que vem estimulando o uso de bicicletas há muitos anos, com ciclovias seguras e eficazes. Lá em Copenhague, as ciclovias são separadas por são separadas das calçadas e das faixas de automóveis, por meios fios e não por aqueles bloquinhos de concreto que a gente viu no início, que hoje em dia na Lagoa estão todos quebrados, porque são alguns veículos batem neles, assim, não são muito respeitados. E as interseções da cidade têm faixas para bicicletas pintadas de azul e semáforos especiais que mudam para o verde 6 segundos antes do que para os carros, para que as bicicletas possam avançar antes dos carros e evitar acidentes. Em 2005, o maior número de bicicletas do que de carros entrava na saída da zona central de Copenhague durante as horas de pico, o que evita o trânsito com certeza, né? E em 2018, 37% do transporte pessoal para o trabalho e para as escolas eram feitos por bicicleta. E as bicicletas de Copenhague também economizam 90 mil toneladas de carbono todos os dias, o que é bom para o meio ambiente e com certeza estaria bem para a nossa cidade também. E, além disso, a barragem está bem localizada próximo à estação do Move Pampulha, e, pensando nisso, a melhoria da ciclovia criaria uma política de integração de diferentes modais. E, com isso, o cidadão poderia optar por fazer parte de seu trajeto de bicicleta e outra parte com o transporte público do Move. E esse sistema de integrar opções de transporte vem ganhando muita força em diversas cidades e se mostra bastante apropriado para a América Latina, onde grande parte da classe trabalhadora percorre longas distâncias diariamente. Aqui tem algumas fotos da ciclovia de Bogotá, que nós pegamos como inspiração, e como lá foi incentivado o uso de bicicleta e hoje tem muito adeptos,
eles aumentaram as faixas, como pode ver na primeira imagem, não é só uma faixa para o ciclista, mas 3. Então, isso gera muito mais segurança para o próprio ciclista ter vontade de fazer esse percurso de bicicleta. Nas outras imagens também mostra como que é separado, com esses blocos de concreto, nos cruzamentos, essas faixas azuis que são respeitadas tanto pelas bicicletas quanto pelos automóveis. Pode passar. E aqui são fotos que eu mesma tirei da ciclovia de uma parte de São Paulo, que é quase que numa calçada entre as faixas e ainda fica com vegetação na maior parte da ciclovia, o que garante mais segurança ainda, que forma uma barreira. Então, tem muito ciclista andando, tanto trabalhador, entregador ou até mesmo gente praticando atividade física, dá muito certo. E também nos cruzamentos tem essas faixas vermelhas para os ciclistas passarem, tem sinal para o ciclista, para os carros, tem faixa de pedestre em frente à ciclovia também, para quando tiver algum pedestre atravessando a ciclovia. Então, é uma iniciativa que funciona bastante, tem muita gente usando, e eu acho que seria muito bom se isso fosse incentivado e realizado em Belo Horizonte. Algo do tipo na Pampulha, né, que é uma região que dá para fazer isso, com um relevo adequado. Então, nosso trabalho é isso. Obrigada. Nossa.